Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti como filhos que necessitam da Tua voz. Buscamos em Ti a coragem que tantas vezes nos falta. Elevamos o coração em unidade, certos de que o Senhor nos escuta, que nenhuma súplica é perdida diante de Ti, Pai de amor. Hoje meditamos em Tua palavra registrada no livro de Josué, onde o Senhor falou com firmeza ao Teu servo, dando-lhe uma ordem que atravessou os séculos, uma ordem que chega também até nós, uma ordem que nos chama a não temer, a não nos assustar, a não recuar, pois Tua presença é o que nos sustenta em qualquer situação. Pai querido, como diz em Tua palavra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ao ouvirmos essa declaração, entendemos que a força não vem de nossa própria capacidade, não vem de nossos recursos, não vem de nossas estratégias, mas vem de Ti, ó Deus. Por isso clamamos que nos enchas com a coragem que precisamos para enfrentar cada desafio, que coloques em nós ânimo renovado, que retires o medo que paralisa, que afastes a insegurança que enfraquece, que firmes nosso coração na certeza de Tua presença. Senhor amado, confessamos que muitas vezes nos sentimos incapazes, olhamos para os obstáculos e nos vemos pequenos, olhamos para os problemas e nos sentimos impotentes. Mas hoje declaramos que não caminhamos sozinhos, que não enfrentamos as lutas pela própria força, que não avançamos apenas pela razão, mas pela Tua presença, Pai. Nos ajuda a acreditar de verdade nessa promessa, que possamos crer que És o Deus que vai conosco por onde quer que andarmos, que possamos acordar com essa verdade, trabalhar com essa verdade, deitar com essa verdade, viver cada instante lembrando que não estamos abandonados, que o Senhor está conosco. Deus de graça, pedimos que esse ânimo que vem de Ti se manifeste em nossas famílias, que cada lar seja fortalecido, que cada coração abatido seja erguido, que cada mente confusa seja clareada, que cada filho encontre direção, que cada pai encontre sabedoria, que cada mãe encontre descanso, que possamos ser famílias corajosas, não porque confiamos em nós, mas porque confiamos no Senhor, que possamos ser lares firmados na Tua palavra, que não se deixam abalar pelas crises, que permanecem de pé mesmo quando o vento sopra forte, porque sabem que o Senhor é o Deus presente em cada passo. Senhor, também pedimos que essa coragem alcance nossa comunidade, que sejamos como o povo que atravessou o Jordão seguindo Josué, unidos na fé, firmes na obediência, fortes na esperança, que possamos avançar como igreja que não teme as batalhas, mas que se posiciona com coragem, que proclama a Tua palavra, que anuncia o Evangelho, que enfrenta a escuridão com a luz de Cristo, que não se rende ao desânimo, que não se deixa dominar pelo medo, mas que confia plenamente na promessa de que Tu estás conosco todos os dias. Pai, sabemos que viver essa coragem não é apenas sentir força, mas é agir com obediência. É caminhar mesmo quando os pés tremem. É avançar mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Por isso te pedimos discernimento, que nos ensines a obedecer à Tua voz, que nos ajudes a discernir Teu caminho, que nos dês clareza para tomar decisões, que possamos ser firmes, que possamos ser constantes, que possamos ser perseverantes, que possamos ser corajosos não apenas no falar, mas no viver, no agir, no testemunhar, que a nossa vida reflita o poder de Tua presença. Assim oramos, Senhor, com fé, pedindo que essa palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9, se torne real em nosso dia a dia, que ela não fique apenas registrada em páginas sagradas, mas que seja gravada em nosso coração, escrita em nossa mente,
vivida em nossa prática, porque o Senhor é o nosso Deus que caminha conosco, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá ânimo. Senhor amado, seguimos em Tua presença, com o coração aberto e cheio de esperança, porque sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz, penetrante, capaz de transformar nossa mente e renovar nossa fé. Continuamos a orar baseados na ordem que o Senhor deu a Josué, essa ordem que é também um chamado para nós, para que não tenhamos medo, para que não deixemos o desânimo nos vencer, para que nos levantemos como povo de coragem, como servos determinados, como filhos obedientes que sabem que não estão sozinhos. Pai, sabemos que muitas vezes o medo nos cerca. Ele aparece diante das contas que não conseguimos pagar, diante das enfermidades que parecem maiores do que nossa força, diante das decisões que não sabemos tomar, diante das crises que se levantam de repente, mas hoje nos apoiamos na Tua palavra. Escolhemos crer que o Senhor não nos chamou para o medo, mas para a confiança, não nos chamou para a fraqueza, mas para a fortaleza, não nos chamou para a desistência, mas para a perseverança, e por isso nos colocamos diante de Ti pedindo coragem, pedindo força, pedindo firmeza. Senhor, lembramos também do que está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, onde a Tua voz ecoa com a mesma firmeza dizendo: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pai amado, como é precioso ouvir essas palavras, como é confortante saber que o mesmo Deus que falou a Josué é o Deus que fala conosco, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos ajuda em todas as áreas da vida. Por isso pedimos que essa promessa seja realidade em nossos dias, que cada pessoa aqui presente, Senhor, cada família, pedimos cada coração, que o Senhor nos ajude a transformar essa coragem em prática diária, que possamos levantar da cama com fé, que possamos encarar os problemas com ânimo, que possamos trabalhar com dedicação, que possamos lutar sem desistir, que possamos testemunhar sem medo, que possamos viver com ousadia, não ousadia da carne, mas ousadia do Espírito, que sejamos como Josué que atravessou o Jordão confiando na promessa, que sejamos como Davi que enfrentou gigantes confiando no Senhor, que sejamos como Paulo que mesmo em prisões se manteve firme, que sejamos como Jesus que não recuou diante da cruz, mas seguiu em obediência por amor. Pai querido, oramos também pelos que estão abatidos, por aqueles que perderam a coragem de sonhar, por aqueles que desistiram no meio do caminho, por aqueles que sentem que já não têm forças. Pedimos que Teu Espírito Santo reacenda a chama, que desperte a esperança, que levante o caído, que restaure o cansado, que fortaleça o fraco, que cure as feridas do coração, que dê novo fôlego àqueles que se encontram sem ânimo, que possamos como comunidade estender a mão uns aos outros, que possamos ser suporte, que possamos ser incentivo, que possamos ser reflexo do Teu cuidado. Senhor de amor, queremos também aprender a substituir o medo pela fé. Quando o medo nos diz que não conseguiremos, queremos ouvir a Tua voz dizendo: esforça-te. Quando o medo nos diz que seremos derrotados, queremos ouvir a Tua voz dizendo: não pasmes. Quando o medo nos diz que não vale a pena continuar, queremos ouvir a Tua voz dizendo: tem bom ânimo. Que possamos viver cada dia ouvindo a Tua palavra, mais do que as vozes do medo. Que possamos nos lembrar de que o Senhor é conosco em todos os lugares, em todas as situações, em todos os desafios. Deus eterno, Te pedimos ainda que essa coragem seja também força para a nossa missão, que possamos anunciar o Evangelho sem temor, que possamos falar do amor de Cristo em qualquer ambiente, que possamos levar a palavra aos corações sedentos, que possamos ser testemunhas vivas, que possamos ser igreja corajosa,
não envergonhada, não encolhida, mas firme, ousada, determinada, cheia do Espírito Santo, que não se curva diante das pressões do mundo, mas permanece firme na verdade de Cristo, que possamos ser luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção, esperança em meio ao desespero. Assim oramos, Pai, pedindo que nos ensines a viver com coragem, que Tua palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9, esteja sempre em nossa memória, que Isaías, capítulo 41, versículo 10 esteja gravado em nossos corações, que Tua presença seja a fonte de nossa força, que a certeza de que Tu caminhas conosco seja o fundamento de nossa confiança, porque em Ti não há derrota, em Ti não há abandono, em Ti não há solidão. Tu és o Deus que nos sustenta com Tua destra poderosa. Senhor nosso Deus, avançamos na oração com o coração confiante, certos de que Tua palavra não volta vazia, que cada promessa liberada pelo Senhor encontra cumprimento, que cada ordem dada pelo Senhor é também um chamado para que vivamos, de acordo com a Tua vontade. Seguimos meditando na palavra dirigida a Josué, palavra que é para nós hoje, palavra que nos convida à coragem, que nos chama à perseverança, que nos move à obediência, que nos ensina a permanecer firmes mesmo quando as circunstâncias não colaboram, mesmo quando os vales parecem longos, mesmo quando os inimigos se levantam. Pai amado, sabemos que a coragem não é ausência de medo, mas é decisão de avançar mesmo diante dele. Por isso pedimos que Tua presença seja tão real em nós, que o medo não tenha poder, que possamos viver convictos de que o Senhor caminha conosco, que cada passo nosso seja acompanhado pela Tua graça, que cada decisão seja cercada por Tua sabedoria, que cada batalha seja enfrentada com a força que vem do Teu Espírito, que possamos ser como Josué que ouviu Tua voz e decidiu obedecer, ainda que a terra prometida estivesse cheia de gigantes, ainda que os muros de Jericó parecessem intransponíveis, ainda que o desafio fosse grande demais, ele confiou e avançou, e assim também queremos confiar e avançar. Senhor, como diz em Tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa verdade ecoa em nosso coração, porque sabemos que a coragem não vem de nós, mas de Cristo que nos fortalece. Não vem de nossa habilidade, mas da Tua presença. Não vem de nosso entendimento, mas do Teu Espírito. Pedimos que essa certeza se torne prática em nossa vida, que possamos encarar o amanhã não com medo do que virá, mas com confiança de que contigo podemos enfrentar qualquer desafio, que possamos viver não pela visão do que é impossível, mas pela fé no Deus que tudo pode. Pai de misericórdia, pedimos também que essa coragem não seja apenas para enfrentar inimigos externos, mas também os internos, que possamos vencer nossas dúvidas, superar nossas inseguranças, quebrar nossas limitações, abandonar nossas prisões interiores, perdoar onde ainda guardamos mágoa, amar onde ainda há resistência, servir onde ainda há preguiça, que possamos ser fortalecidos por dentro, para que o ânimo seja completo, para que a coragem não seja apenas aparência, mas seja fruto verdadeiro de Tua presença em nós, que possamos andar em novidade de vida, livres do peso do passado, livres das correntes do medo. Senhor, oramos por nossa geração, que tantas vezes tem se rendido ao desânimo, que tantas vezes tem sido tomada pela ansiedade, que tantas vezes tem se curvado diante da pressão. Pedimos que Tua palavra seja proclamada com poder, que Josué capítulo 1 versículo 9 seja ouvido e vivido por muitos, que jovens encontrem coragem para sonhar, que adultos encontrem coragem para continuar, que idosos encontrem coragem para permanecer firmes, que famílias encontrem coragem para resistir às tempestades, que líderes encontrem coragem para conduzir com sabedoria, que Tua igreja encontre coragem para permanecer fiel. Pai querido,
Nos levantamos nesta oração para declarar que não seremos dominados pelo medo, não seremos vencidos pela ansiedade, não seremos paralisados pela insegurança, mas viveremos com fé, viveremos com coragem, viveremos com ânimo, viveremos com esperança, porque sabemos que Tu és o Deus que caminha conosco, Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que sustenta com a Tua mão poderosa, Tu és o Deus que garante a vitória àqueles que permanecem em Ti. Por isso não retrocederemos, mas avançaremos confiando na Tua palavra. Assim, Senhor, encerramos esta oração reafirmando nossa fé em Ti, declarando que viveremos com base em Josué capítulo 1, versículo 9, que gravaremos em nossa alma a ordem de sermos fortes e corajosos, que não deixaremos o medo nos governar, que não permitiremos o desânimo nos calar, mas que avançaremos na certeza de que o Senhor é conosco por onde quer que andarmos. Ó Deus eterno, recebe esta oração como expressão de nossa confiança, de nossa entrega, de nossa dependência, e que Tua palavra se cumpra em cada vida, em cada família, em cada coração que se une agora em fé. Amém.